Fala, galerinha, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Talk Fla. Eu sou o Vitor e no episódio de hoje vamos falar a respeito do jogo que vai acontecer neste domingo, envolvendo Corinthians e Flamengo, um clássico interestadual, né? O jogo que acontece na Neoquímica Arena às 16 horas de Brasília, e o jogo que vai ser televisionado na Globo é aquilo. Mesmo da dificuldade do jogo, o Flamengo tem que entrar em campo para vencer e para tentar assumir de vez a liderança desse Campeonato Brasileiro, né, que escapou justamente no último jogo no Maracanã contra o Bragantino, né, ficamos no empate, mas é isso, é torcer para que o jogo contra o Corinthians seja diferente e que a gente possa voltar para o Rio de Janeiro com 3 pontos na bagagem. E para este bate-papo, eu estou com ele novamente, né, ele que já é da casa, querido pelo público aí, seja muito bem-vindo, Brunão, a mais um Talk Fla. E aí, Victor, vamos comentar mais um pouquinho, né, sobre esse jogo do Flamengo contra o Corinthians em São Paulo. O Flamengo, que é o terceiro colocado com 31 pontos, e o Corinthians é o 14º colocado com 18 pontos. E vale destacar que nos últimos 5 jogos o Flamengo venceu 4 e nos últimos 5 também o Corinthians venceu apenas uma. Então, que foi no último jogo, né, na estreia do Wagner Mancini sobre o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Então, realmente o Flamengo vai pegar esse Corinthians ainda em montagem de elenco, ainda com o time se encontrando já com o novo técnico. E nós que agora vamos ter um pouco mais de força máxima em relação a esse jogo, né, Vitor? Alguns jogadores já vão voltar, que no caso é o Gerson, que ficou poupado praticamente no último jogo, só entrou no finalzinho, no jogo contra o Bragantino. Então teremos mais um time um pouco mais recheado dos principais jogadores no time titular para enfrentar essa partida contra o Corinthians, Vitor. Show, Bruno. É aquilo. Logo de cara, eu lhe faço uma pergunta, Bruno. Pensando justamente neste confronto contra o Corinthians e sabendo que na próxima quarta-feira o Flamengo vai enfrentar o Júnior de Barranquilla pela Libertadores, mas é aquilo, o Flamengo já classificado, né? Então, como você escalaria o time do Flamengo para este clássico interestadual contra o Corinthians, Bruno? Manda ver aí. Então, Vitor, já que realmente você citou muito bem que já estamos classificados na Libertadores, e é claro que nós queremos vencer o último jogo na Libertadores contra o Júnior Barranquilla no Maracanã, até mesmo para poder se garantir na liderança e tudo mais, porém temos que visar também o Campeonato Brasileiro, que já que nós perdemos 2 pontos, podemos dizer assim, né? No jogo contra o Bragantino, então realmente acho que a força máxima o Flamengo pode visar mais nesse jogo contra o Corinthians. É um jogo difícil, que vai ser em São Paulo, né? No caso, o Corinthians não vence o Flamengo há 7 jogos no Brasileirão, se eu não estou enganado. Mas o Flamengo realmente tem que enfrentar essa partida para poder vencer e, quem sabe, assumir a ponta da tabela provisoriamente, enquanto o Atlético Mineiro não joga. Então, já respondendo você a sua pergunta de forma direta, meu time a campo que eu mandaria seria Hugo no gol, o Isla, o Gustavo Henrique, o Natan e o Felipe Luiz, fechando a defesa ali do Flamengo. Aí no meio eu colocaria Thiago Maia e Gerson na dupla de volantes. E eu deixava o Diego ali como meia clássico, como meia centralizado. E nas pontas eu colocaria o Vitinho na ponta direita, o Bruno Henrique na ponta esquerda e o Pedro de volta ao nosso time titular, já que ele foi poupado 45 minutos na partida contra o Bragantino, Vitor. Show, Bruno. E eu também manteria esse time aí que você aí acabou de falar. Porém, aquilo, o Flamengo praticamente andou muito perto de perder Everton Ribeiro por lesão, mas graças a Deus ele está à disposição de Domi. Mas eu acredito que muito provável o catalão possa preservá-lo e colocá-lo apenas no segundo tempo. Mas é aquilo, Bruno. Eu lamento muito a ausência novamente de Pedro Rocha, né, que já passa a ser um problema muito grande, porque aquilo é a previsão de retorno dele seria de apenas um mês, mas já passou disso. Em tese, ele perderia apenas 8 jogos, mas o prazo já está em 10 jogos. E aquilo, a gente lamenta principalmente porque é um jogador que agrega bastante ao elenco do Flamengo, né? Ele vinha muito bem, fez uma grande partida contra o Bahia naquele triunfo de 5-3 em Salvador e precisava apenas de uma sequência. Porém, contra o Fortaleza no Maracanã, ele sofreu uma lesão sozinho ali, praticamente só jogou 5 minutos naquela partida, e aquilo é um jogador que faz muita falta, principalmente ali para colocar fogo no jogo no decorrer de uma partida apertada, no segundo tempo ali para mudar as características do ataque do Flamengo, e aquilo, novamente ele está fora de um jogo, né, de um jogo importante, e a gente lamenta, né, Bruno, porque ele faz muita falta. Hoje em dia a gente olha para o elenco,
no decorrer do jogo, ver Vitinho, que continua muito mal com a camisa do Flamengo, Michael nem se fala, e aquilo, se o Pedro Rocha estivesse disponível para esse jogo, seria uma peça muito importante que muito provavelmente entraria no decorrer da partida, né, Bruno? E a gente lamenta muito isso, já que estamos enfrentando vários desfalques, seja lá por causa do vírus, contusão, cartão, enfim, vários desfalques em diversas situações e aquilo. Essa ausência de Pedro Rocha, que já acontece há mais de um mês, preocupa bastante, né, Bruno? Porque é um jogador que, como eu falei, vinha muito bem e ele tinha de tudo para se firmar, talvez até mesmo no time titular do Flamengo, e agora, novamente, estará ausente de mais uma partida importante. Pois é, Vitor, e aí você falou em relação ao Pedro Rocha. Se o Pedro Rocha tivesse 100% em condições de atuar, de realmente jogar nessa partida, para mim ele já seria o titular na vaga do Vitinho pela ponta direita. Porque o Pedro Rocha, ele, ao contrário de Vitinho e do Michael, quando ele teve oportunidades, ele de fato aproveitou. De fato, ele criou jogadas, soube criar situações perigosas de gol quando ele sempre entrava em campo. Então, realmente é um jogador que faz muita falta. Não só ele, também como o Everton Ribeiro agora, né? Que de fato eu também acho que ele não vai entrar, por mais que ele seja, por mais que ele foi relacionado, porque teve aquela, a princípio, lesão no jogo contra o Bragantino, que precisou até sair, mas acho que até mesmo de preservar ele, que ele atuou na partida, nos dois jogos pela seleção brasileira. Claro que não atuou durante o tempo todo, mas só de você entrar em campo e de toda aquela viagem de logística cansa o jogador, e eu preservaria ele nessa partida contra o Corinthians. E mesmo em situações adversas, eu não colocaria ele, até porque temos já a volta de Gerson e também o Diego voltou no jogo passado contra o Bragantino, fez uma boa atuação e espero que se repita também nesse jogo contra o Corinthians. Show, show, Bruno. É aquilo. Agora vamos trazer um pouco das principais notícias do time do Corinthians, né? Aquilo é o Corinthians que vai a campo com alguns desfalques de Jô, de Bruno Mendes, que foi expulso contra o Atlético Paranaense, e de Ramiro. E a princípio, né, Bruno, o time paulista vai ter o retorno de Camacho para agregar ali no meio-campo, no lugar de Ramiro. Bozelli vai assumir a titularidade no lugar de Jô. E muito provavelmente Marlon vai formar a dupla de zaga ao lado de Gil. Bruno, eu gostaria de saber se você tem aí a provável escalação do Corinthians em mãos. Se tiver, passa aí pra gente, por favor. É sim, Vitor. No caso, nós já começamos com uma dúvida de quem irá jogar no gol, se será o Cássio ou o Walter. Segundo informações da própria ESPN Brasil, foi relatado que o Walter treinou entre os titulares, mas é claro que de última hora o Wagner Mancini ele pode alterar até para colocar o Cássio no gol, até porque o Cássio vem sofrendo algumas falhas durante o decorrer do ano, e isso pode pesar ou não nessa decisão do Wagner Mancini Então, Bruno, escalar o goleiro. Bruno, antes de mais nada, é sempre bom frisar que é aquilo, né? Não existe fase ruim com um goleiro que joga contra o Flamengo. É impressionante porque, independentemente da fase, vira uma mistura de Neuer com Buffon, né? Foi o caso de Tadeu, que simplesmente fez um jogo assim absurdo contra o Flamengo. E aquilo é impressionante. A fase ruim só acontece contra os outros times, né? Mas contra o Flamengo, meu amigo, qualquer goleiro vira um dos melhores da história, né, Bruno? Não, eu só sei de uma coisa. Amanhã, independente de quem for jogar, tanto o Walter tanto o Cássio, será um dos melhores jogadores da partida, porque isso já é de certo. Então, Vitor, continuando a escalação do Corinthians, nós temos o Fagner já garantido na lateral direita. A dupla de zaga muito provavelmente será formada por Marlon e Gil. E na lateral esquerda, o Lucas Piton, fechando no caso, o sistema defensivo do Corinthians. No meio-campo, nós temos o Xavier, Otero, Matheus Vital e o Camacho. Aí tem ainda essa dúvida entre Camacho ou o próprio Gabriel. Mas, segundo as informações levantadas pelo Globoesporte.com, muito provavelmente o Camacho será titular nessa partida. E no ataque, temos Everaldo, que fez o gol na vitória contra o Corinthians sobre o Atlético Paranaense, foi o único gol da partida, e também o Bozelli, no caso, substituindo o Jô, que teve uma contratura muscular na panturrilha esquerda. Então será a dupla de zaga do Corinthians, ou, desculpe, a dupla de ataque do Corinthians com Everaldo e Bozelli, Vitor. Show, show, Bruno. E só para a gente destacar aqui que é necessário o Flamengo tomar muito cuidado em relação a bolas paradas, principalmente porque Otero é um ótimo chutador. Acho que não seria absurdo dizer que, em termos de bola parada, ele é a principal arma do futebol brasileiro, né? Mesmo não sendo brasileiro.
já que ele é venezuelano. É aquilo, é para o Flamengo ter muito cuidado, seja falta lateral, falta frontal, falta de longe, escanteio, ele é muito perigoso na bola parada, né, Bruno? E aquilo, antes de finalizarmos aqui mais um podcast, aqui, mais uma gravação do Talk Fla, então, Bruno, vamos aos palpites, né? É aquilo, já que ninguém acertou o último palpite, né? Todos nós erramos. Então, vou começar dando o meu palpite, logo em seguida eu passo para você finalizar, Bruno. Correto. Então, vou de 1-1. Acredito que vai ser um jogo chato, é um jogo pouco jogado, com muitas faltas, é um jogo sonolento e aquilo. Acredito de 1-1 jogo, infelizmente, de acordo com o meu palpite, não vamos conseguir os 3 pontos. E você, Bruno, manda bala aí. Eu vou pensar É, diferente, Vitor, por mais que eu seja até pessimista, conhecido por alguns, mas eu vou de vitória do Flamengo nessa partida. Acredito que a principal volta de alguns jogadores em relação ao Pedro e também o Gerson, que realmente o Flamengo vai ter um elenco um pouco mais recheado, e que com a volta do Felipe Luiz, que não jogou contra o Bragantino, então realmente eu acredito que com essa escalação que eu até mesmo citei no começo da gravação, né, do Flamengo, eu acredito que o Flamengo vai vencer esse jogo por 2-1, correto? Acho que o Flamengo ainda leva um gol nessa partida, mas acredito que faz dois e vence essa partida para poder realmente entrar de vez na briga da liderança contra o Atlético Mineiro, Vitor. show, show, Brunão. Vamos ver quem vai acertar dessa vez, né? Então, galera, estamos chegando ao fim de mais um Talk Fla. Eu gostaria de agradecer primeiramente a vocês por ajudar a gente a bater essa meta de 100 inscritos no canal, né? Já ultrapassamos e muito obrigado a vocês pelo apoio, pelas críticas, pelos likes, pelos comentários, pela divulgação, enfim, por vocês fazerem parte desse nosso projeto, por vocês simplesmente terem abraçados esse nosso projeto. Muito obrigado. E é justamente assim que a gente encerra mais um Talk Fla. Saudações rubro-negras, tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.